Bem-vindo de volta à Sala de Situação, o programa semanal de perguntas e respostas, onde você nos pergunta sobre o estado da defesa no Geopol News, e depois fica triste quando contamos a verdade. Eu sou o Sam Wisler. Nesta semana, analisamos como seria uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, exploramos a neutralidade militar da Irlanda e seus desafios, debatemos questões dos porta-drones e avaliamos o processo de paz instável entre Armênia e Azerbaijão. Veja os horários abaixo para ir direto a alguma parte. Agora vamos analisar como seria uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Pergunta de Shankiraki 4205. Como seria uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela? Meu Deus, quantas vezes vou dizer essa frase neste episódio? Seria fácil ou seria um Vietnã turbinado? Olha, mesmo que você esteja descrevendo dois resultados diametralmente opostos, e mesmo havendo uma clara disparidade militar entre Washington e Caracas, de fato, há uma chance real de que qualquer uma dessas opções possa acontecer. E também existe uma possibilidade distinta de que, no final, vejamos os dois tipos de guerra acontecendo no mesmo conflito. Só para esclarecer, vamos responder considerando uma guerra em larga escala, não apenas ataques pontuais ou operações terrestres limitadas, como tomar aeroportos ou terminais de petróleo. Se os Estados Unidos atacassem totalmente a Venezuela, dificilmente o país evitaria a destruição da maior parte de suas forças armadas. Para realizar um ataque dessa escala, os Estados Unidos iriam querer mobilizar um número muito maior de recursos para o combate do que atualmente tem estacionados no Caribe. Caracas está a menos de 4.800 quilômetros das principais bases aéreas e navais dos Estados Unidos da América, ficando no alcance de todos os bombardeiros estratégicos americanos, sem reabastecimento aéreo, além da capacidade dos Estados Unidos da América de lançar grandes volumes de mísseis de precisão de seus navios de guerra. Atualmente, a Venezuela pode causar danos a uma força invasora americana, especialmente com seu míssil antinávio russo KH-31 movido a ramjet. Mesmo esses mísseis exigem lançamento por caças, que os Estados Unidos da América provavelmente tratariam como alvos prioritários. Se os Estados Unidos da América realizassem uma guerra aérea e naval contra a Venezuela, provavelmente teriam ainda mais sucesso que na Operação Tempestade no deserto, no Iraque. Isso se deve, em parte, à abundância de tecnologia furtiva atualmente no arsenal americano. Em parte, à relativa falta de capacidade antiaérea eficaz da Venezuela e, em parte, à facilidade comparativa com que os Estados Unidos poderiam estender cadeias logísticas curtas e simples a partir do território continental americano. Se a operação virar outro Vietnã, isso depende dos Estados Unidos. Esse atoleiro militar viria de um longo desdobramento de tropas terrestres americanas, como os Estados Unidos da América tentaram no Vietnã, Iraque e Afeganistão. Se os Estados Unidos optassem por esse caminho, as forças leais ao regime venezuelano poderiam envolver os Estados Unidos da América em um conflito mais assimétrico e prolongado, agindo como uma insurgência, não como um exército clássico. Julgando apenas pela retórica, é improvável que a administração atual dos Estados Unidos tente um tipo de ocupação de longo prazo voltada para uma construção de nação, já que é uma prática contra a qual Donald Trump e seus aliados têm se manifestado há anos. Dito isso, se os Estados Unidos da América fizerem da mudança de regime uma prioridade real na Venezuela, podem descobrir que o resultado desejado só será possível se um novo governo for apoiado pelo poder militar americano. Agora, a próxima é do Mickey Bear 89. Sou da Irlanda e me orgulho de meu país manter a neutralidade militar. Minha pergunta é: quais são as possíveis desvantagens de a Irlanda continuar neutra nesse clima mundial, caso tudo desande? Bem, essa é uma ótima pergunta, pois a neutralidade irlandesa é um tanto estranha. A maioria dos países que escolhe neutralidade militar faz isso a partir de uma posição de força. Singapura possui um dos melhores exércitos regionais, enquanto a Suíça tem uma milícia nacional armada para crises. A Finlândia, que abandonou a neutralidade ao ingressar na OTAN em 2023, confiou por muito tempo em grandes reservas e artilharia para se defender de agressões. Mas a Irlanda não é assim.
Seu corpo aéreo não opera caças, só alguns helicópteros, e depende de um acordo informal com a Royal Air Force britânica para a defesa aérea. Sua marinha não possui submarinos e conta com apenas 8 navios de patrulha, embora isso seja até um exagero, já que o serviço tem tão poucos funcionários que nem é possível operar todos os 8 navios ao mesmo tempo. E de novo, só são 8. Sobre a falta de pessoal, as forças de defesa da Irlanda tinham só 7.557 membros em dezembro de 2024, bem abaixo da meta de 11.500 para 2028. A força de reserva opera com só 42% da capacidade. Você pode argumentar que nem toda nação neutra na Europa tenta ser como a Suíça ou a Finlândia antes da OTAN. Áustria, Malta e Chipre, as outras 3 nações neutras da União Europeia, não têm forças de defesa relevantes. Mas mesmo em comparação com esses pares, a Irlanda é uma exceção. A Áustria pretende gastar 2% do produto interno bruto em defesa até 2032, enquanto Chipre já investe 1,8% e abriga uma força da Organização das Nações Unidas e 2 bases britânicas, tornando ataques ao país pouco recomendados. Dublin gasta só 0,2% do produto interno bruto em defesa. Embora o produto interno bruto irlandês seja inflado por arranjos fiscais, o país também não se destaca ao considerar a renda nacional bruta. O Irish Examiner explica, citamos aqui: a renda nacional bruta é vista como uma estimativa mais precisa da riqueza nacional que o produto interno bruto na Irlanda, pois desconsidera lucros globais de empresas internacionais enviados ao país por razões fiscais. Os dados do departamento mostram que o gasto com defesa da Irlanda é de 0,4% da renda nacional bruta. Em outras palavras, não importa como você analise, Dublin está gastando quase nada com suas forças armadas. Até Malta, com menos de 600 mil habitantes, investe mais do produto interno bruto em defesa que a Irlanda. Isso se deve à combinação da geografia e história da Irlanda. Como ilha no oeste da Europa, o país está distante de possíveis inimigos. Se atacada, presume-se que Grã-Bretanha e Estados Unidos interviriam de imediato. Falando da Grã-Bretanha, a história conturbada da Irlanda com seu antigo senhor imperial é outro motivo para a neutralidade atual. Após expulsar os britânicos em 1921, após a Guerra de Independência da Irlanda, Dublin queria evitar ao máximo contato com seu antigo opressor. Isso significou neutralidade na Segunda Guerra Mundial e a recusa de uma oferta dos Estados Unidos da América para entrar na OTAN em 1949. Devemos admitir, a política de não alinhamento compensou. Estados que dificilmente tratariam com capitais da Europa Ocidental veem os irlandeses como mediadores honestos, dando ao país o chamado status de superpotência diplomática. Soldados da paz irlandeses atuaram em várias zonas de conflito sob mandatos da Organização das Nações Unidas, motivo de grande orgulho. Por isso, hoje há pouco interesse em a Irlanda deixar a neutralidade. Só 19% dos cidadãos querem a OTAN, enquanto 49% são contra. A neutralidade é tão valorizada na Irlanda que o ministro da Defesa, Simon Harris, precisou assegurar aos eleitores que integrar o compartilhamento europeu de informações não afetaria essa neutralidade. E o Centro de Informações e Segurança Exterior não é exatamente a OTAN. Veja como a British Broadcasting Corporation descreveu isso. Como parte da rede, o Serviço Naval Irlandês pode compartilhar informações com autoridades marítimas militares e civis de outros 10 países europeus. Fim da citação. O fato de até mesmo esse passo microscópico ter sido controverso já diz tudo o que você precisa saber sobre os sentimentos da Irlanda em relação à neutralidade. Mas Mickey Bear 89 não quis só uma visão geral da posição do país. Não. Ele queria saber os possíveis obstáculos e desvantagens. E vamos ser honestos aqui, há um monte deles para a Irlanda e para o resto do mundo. A principal questão é quantos cabos de dados internacionais cruzam águas irlandesas. Esses cabos conectam boa parte da Europa, Oriente Médio e Norte da África às Américas. É por isso que um britânico em Praga pode enviar um vídeo ao YouTube para você ver no celular em Nova York ou Toronto. Olá, pessoas dessas cidades.
No geral, 75% desses cabos de dados passam pelas águas irlandesas, transportando talvez 95% do tráfego da internet. Se cortá-los, as consequências financeiras seriam incrivelmente enormes. E cortar esses cabos é exatamente o que os especialistas temem que Moscou faria nos estágios iniciais de uma guerra com a OTAN. Pouco antes de invadir a Ucrânia, a Rússia enviou navios para rondar de forma ameaçadora uma concentração desses cabos na costa de Kerry, provavelmente mapeando sua localização. Desde então, outros navios russos foram vistos em águas irlandesas, até um submarino no porto de Cork. O problema é que a Irlanda pode fazer muito pouco para enfrentar essas ameaças. Ao optar pela neutralidade desarmada, Dublin é incapaz de proteger essa infraestrutura vital. No caso do submarino em Cork, a Marinha Real Britânica precisou enviar recursos para expulsá-lo. Isso indica que a Ilha Esmeralda é um elo fraco para a Europa. E embora o status neutro da Irlanda devesse garantir que ninguém a atacaria, em primeiro lugar, é improvável que esse seja o caso em um conflito em todo o continente. Patrick Barry e David Murphy, especialistas irlandeses, destacaram no War on the Rocks que a história europeia tem vários exemplos de estados neutros invadidos. Bélgica, na Primeira Guerra, Holanda, Dinamarca, Noruega, Islândia e Bélgica de novo na Segunda Guerra Mundial. Sabemos que, na Guerra Fria, planejadores militares soviéticos pretendiam atacar a Suécia neutra e ocupar Gotland como primeiro passo para vencer. Bury e Murphy acreditam que o mesmo ocorreria com a Irlanda hoje se uma guerra da OTAN com a Rússia começasse. Citação: os militares, mesmo os neutros, deveriam se preparar para isso. Uma nova agressão russa na Europa, como uma incursão na Estônia, provavelmente seria combinada com ataques a cabos submarinos na costa da Irlanda para sobrecarregar recursos britânicos, franceses e nórdicos, criando incerteza e dificultando decisões. Fim da citação. Isso não quer dizer que a Irlanda ignore isso. A revisão da política de defesa de 2024 propôs formas de ampliar a defesa de Dublin enquanto o governo busca elevar os gastos militares. O orçamento de defesa atual está em um nível recorde. Planeja-se comprar novas defesas aéreas, caças e expandir a marinha. Mas mesmo isso é um gasto excessivo em defesa apenas pelos padrões irlandeses. O Conselho Atlântico destaca que, apesar do aumento previsto, a Irlanda seguirá investindo só 0,25% do produto interno bruto em segurança, enquanto países da OTAN querem elevar esse gasto para 5%. Assim, os problemas da neutralidade irlandesa continuarão. Politicamente incapaz de aderir a uma aliança militar como a OTAN, mas também incapaz de se defender como estados neutros armados, como a Suíça ou Singapura. Essa incapacidade de cuidar das próprias águas pode causar desastre na Europa e América se os cabos submarinos forem atacados. Agora, esta é do prisioneiro de guerra de batata 9128. Os porta-drones são práticos? Navios que transportam drones em vez de aviões seriam usados provavelmente como porta-aviões mais baratos? Como toda nova tecnologia militar, só saberemos a eficácia de um porta-drones após sua implantação. Mas, pelo menos na teoria, é um conceito que pode se mostrar extremamente útil. Poucas nações, como China, Irã, Coreia do Sul, Turquia, Portugal e, em menor escala, o Brasil, estão atualmente trabalhando nessa possibilidade. Mas a ideia traz vantagens importantes. Drones são bem menores que aeronaves tripuladas, permitindo que navios porta-drones sejam mais compactos e exijam menos pessoal do que porta-aviões tradicionais, enquanto oferecem várias capacidades sem arriscar operadores humanos. Assim, projetos globais partem da ideia central de que porta-drones devem ser feitos para aeronaves não tripuladas recuperáveis e de uso múltiplo, como caças com inteligência artificial, drones de vigilância ou aeronaves de ataque de precisão. Apesar do espaço para esse tipo de porta-drones, lições da Guerra de Drones de 2020 indicam outro porta-drones, possivelmente mais valioso, criado para lançar munições de ataque de permanência única, os drones kamikaze.
Agora, provavelmente devemos tirar um momento para reconhecer que este é um daqueles tópicos que nos lembram da distopia miserável que é a guerra de ponta. Mas, mesmo assim, as lições dos confrontos na Ucrânia, no Oriente Médio, no Cáucaso e em outros lugares têm sido muito claras. Enxames grandes de drones kamikaze baratos e autônomos fazem uma grande diferença no campo de batalha. E se as forças armadas globais conseguirem encontrar uma maneira de realmente otimizar os navios de guerra para combater esse estilo de guerra, então podem garantir para si uma enorme vantagem tática. Drones como o altamente eficaz Shahed 136 do Irã nem sequer precisam de uma pista para operar e são capazes de voar por até milhares de quilômetros para atingir seus alvos. Para avaliar o potencial de um porta-aviões naval para drones kamikaze, imagine um tipo de embarcação diferente. Um navio que, visto de fora, parece apenas mais um petroleiro ou graneleiro comum. Ele tem escotilhas laterais bem disfarçadas, abriga um sistema robusto de comunicação para conectar drones a operadores remotos e precisa de pouca tripulação para operar no mar. Supondo que seja um graneleiro padrão do tipo Panamá, ele possui uma capacidade interna de carga de cerca de 80 mil toneladas métricas. Mas, em vez de transportar uma carga convencional, ele está equipado com fileiras e mais fileiras de drones kamikaze, todos especialmente projetados para lançar os drones um após o outro. Apenas considerando a massa de um Shahed 136 e sem levar em conta seu tamanho e formato ou o peso de qualquer equipamento de lançamento, um único Panamax poderia transportar 400 mil unidades do drone, o que é exponencialmente mais do que existe em todo o mundo atualmente. Então é muita coisa. Claro, a construção interna do navio importa e as limitações de espaço precisam ser levadas em consideração. Mesmo um navio graneleiro adaptado para transportar 1000 Shahed ou similares poderia ser uma ameaça às defesas aéreas da maioria dos países, discretamente oculto em uma embarcação comum em águas internacionais. Se navios porta-drones kamikaze ocultos podem estar em desenvolvimento em algum lugar do mundo e tratados como um segredo bem guardado pelas nações que tentam construí-los, simplesmente não podemos afirmar. Mas, pelas lições das guerras recentes, uma nação que construísse um porta-drones kamikaze em grande escala seria uma ameaça poderosa. A Ucrânia já demonstrou a prova de conceito em menor escala, usando barcos drone não tripulados para lançar drones aéreos. E para leitura adicional sobre o assunto, o portal The War Zone acabou de publicar um artigo muito interessante sobre o XP-AT, uma aeronave de combate autônoma experimental que não foi construída para operações kamikaze, mas sim para decolagem e pouso vertical, permitindo que ela seja lançada de navios que têm pouco em comum com porta-aviões tradicionais. Paz instável entre Azerbaijão e Armênia. Aqui está uma do Rai Menemis Léo. Bem, olá Léo, que pergunta. Como está se mantendo a paz entre Armênia e Azerbaijão? Bem, acredite ou não, na verdade temos a buscar a oportunidade de compartilhar um pouco de boas notícias aqui, porque até o momento o acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão parece estar se mantendo muito bem. Recentemente, o Azerbaijão suspendeu todas as restrições ao trânsito de cargas para a Armênia pela primeira vez desde o fim da União Soviética. As duas nações comemoraram enviando uma remessa histórica inaugural na forma de grãos do Cazaquistão. Já começaram os esforços para preparar um corredor estratégico de trânsito planejado pelos Estados Unidos. Até agora, as duas nações seguem no caminho para formalizar um acordo de paz que Baku e Yerevan já cumprem na prática. Isso não significa que tudo esteja bem na região. A Armênia continua uma repressão em andamento contra líderes da poderosa Igreja Apostólica Armênia, que Yerevan acusa de tentar minar ou até mesmo derrubar o governo nacional, enquanto as autoridades também têm tomado medidas contra membros da oposição política do país. Mas, salvo catástrofe imprevista, é provável que essas tensões internas ou desafios menores em qualquer nação não sejam obstáculos para que esses antigos inimigos revertam o curso. Apesar das muitas guerras pelo mundo, Armênia e Azerbaijão não estão envolvidos pela primeira vez.
A seguir, esta é do Cara Normal 86. Culturalmente falando, você sente que a guerra entre Ucrânia e Rússia é mais uma guerra civil? Legalmente entendo que não é, mas penso que seria igual se o Texas se separasse da União e após 30 anos a América tentasse recuperá-lo e a China interviesse para ajudar o Texas. Certo? Então aqui vai um experimento mental simples para qualquer americano que possa ser tentado por essa lógica. Você considera a da Guerra de 1812 uma guerra civil britânica? Ela ocorreu cerca de 30 anos após a independência dos Estados Unidos da América de Londres. Culturalmente, ambos os lados falavam o mesmo idioma e seguiam tradições britânicas jurídicas e artísticas. A única diferença para o exemplo do Cara Normal 86 é que não há uma grande potência externa envolvida, embora Napoleão da França insinuasse ajudar os americanos. A menos que seja por provocação, nenhum historiador chamaria a Guerra de 1812 de Guerra Civil Britânica, assim como ninguém chama os confrontos de fronteira entre Quirguistão e Tajiquistão em 2021 a 2022 de Guerra Civil, embora ambos tenham pertencido à União Soviética há apenas 3 décadas. Também não usariam o rótulo de guerra civil para a Guerra Eritreia-Etiópia, de 1998 a 2000, apesar de a Eritreia só ter se tornado um estado independente em 1993. Há muitos motivos para isso, o principal sendo que não é legal ou tecnicamente correto. Se olharmos bastante para trás no tempo, quase todo o conflito na Terra poderia ser considerado uma guerra civil do Império Britânico, já que dominávamos quase todo o planeta em certa época. Mas um motivo melhor para evitar essa abordagem é que ela ignora deliberadamente a agência do país que se separou. Ao dizer que guerras de conquista contra antigas partes de uma nação são só guerra civil, você apaga a identidade cultural da nação menor. Para entender o que queremos dizer, considere as guerras de independência. A Guerra Revolucionária não é chamada de Guerra Civil Britânica do século XVIII, mesmo tendo começado como uma rebelião fiscal dentro do Império. No Reino Unido, o historiador Dan Snow gerou polêmica em 2019 ao chamar a Guerra de Independência da Irlanda de Guerra Civil do Reino Unido. Seria preciso muita coragem ou ignorância para exigir que todos chamassem a Guerra de Independência do México de Guerra Civil Espanhola de 1810 a 1821. Há uma razão clara para esses conflitos serem chamados de guerras de independência e não guerras civis. Eles criaram um novo país. Se os confederados tivessem vencido, a Guerra Civil dos Estados Unidos da América teria outro nome. Também porque os habitantes dos novos estados independentes se veem diferentes dos antigos dominadores. Chamar a Guerra de Independência da Irlanda de Guerra Civil Britânica apaga a cultura e identidade irlandesa, tratando-a apenas como uma província rebelde, inferior ao Reino Unido. Por isso, Dan Snow gravou um podcast inteiro, onde ele tanto pediu desculpas, quanto situou a luta da Irlanda em seu devido contexto histórico. Um cenário onde uma potência imperial oprimiu e deixou seu povo com fome por séculos. E essa é justamente a situação da Ucrânia hoje. Um país com sua própria cultura e língua distintas, que foi historicamente oprimido e literalmente levado à fome pela potência imperial que agora o ataca. Parte da longa luta da Ucrânia tem sido fazer as pessoas entenderem que eles não são apenas pequenos russos que falam de forma engraçada e ocasionalmente usam trajes tradicionais para divertir seus irmãos mais velhos em Moscou. Eles são um povo culturalmente distinto, tão merecedores de decidir seu destino quanto irlandeses ou mexicanos, ou os americanos. Mas Vladimir Putin não vê a situação assim. O vampiro de rosto cheio de botox no Kremlin adoraria que chamássemos sua guerra imperial de conquista de guerra civil russa. Ele justifica massacrar milhares de civis, sorrindo enquanto seu exército bombardeia creches e destrói hospitais infantis, dizendo que os ucranianos que mata são apenas russos confusos que precisam ser trazidos de volta para seu controle frio. Então, em resumo, não apenas não achamos nem remotamente justificável chamar a invasão não provocada de Putin ao seu vizinho de guerra civil,
como iríamos além e diríamos que isso é deliberadamente enganoso, um truque linguístico criado para esconder o fato de que a Rússia atacou uma nação pacífica por nenhum outro motivo, além de permitir que um velho triste realizasse suas fantasias imperiais. O fato de que o mundo consegue enxergar esse truque é algo que deve ser comemorado. E agora a parte do F é Napoleão, não é? É Napoleão. Por que respondo tanto? Maldito Napoleão! Napoleão é um gangster. Agora vem a melhor parte do episódio. A porta do porão se abre e nossos escritores cativos, Evan e Morrison, são convidados a se juntar a mim ao sol e compartilhar seus pensamentos por um pequeno pedaço de comida, se tiverem sorte. Aqui vai uma do Joshua Santos, 53-33. Qual o seu general histórico favorito e por quê? Tudo bem, Evan. Eu sei, diz Evan. Eu escolho Carlos XII, ou Carolus Rex, rei da Suécia de 1697 a 1718. Ele virou rei aos 15 anos e 3 anos depois, a Suécia sofreu grande ataque da Rússia na Grande Guerra do Norte. Apesar de sua pouca idade, da falta de experiência militar e da grande desvantagem numérica, ele conseguiu derrotar um exército russo de 3 a 4 vezes o tamanho do seu próprio na Batalha de Narva. Quando o czar Pedro, o Grande, tentou propor paz, Carolus Rex recusou, passou 6 anos vencendo aliados russos e depois marchou contra Moscou. É verdade que essa decisão não deu muito certo para ele, em parte porque ele literalmente invadiu a Rússia no inverno, e ele fez isso, acho que essa foi a resposta de uma das perguntas para você na semana passada, e ele acabou causando o colapso do Império Sueco, mas antes disso, Carolus Rex estava em um nível próprio. Menção honrosa para Khalid ibn al-Walid, um dos generais mais eficazes da história islâmica. Morris afirma que provavelmente o general William Tecumseh Sherman se destaca não só por sua eficácia como comandante, mas também por sua visão clara do que era travar uma guerra moderna. A marcha até o mar, planejada com dados do Censo dos Estados Unidos da América, foi executada para fazer a Confederação sofrer, e não uma destruição desenfreada, como diz a lenda popular. Ele também era notavelmente autocrítico sobre o que sua profissão envolvia, dizendo de forma famosa: guerra é crueldade. Não adianta tentar reformá-la. Quanto mais cruel, mais rápido acabará. Que frase marcante. Essa frase ainda é citada por um motivo. Ele ainda recebe pontos extras por dar nome ao trem no clássico filme de 1926 de Buster Keaton, O General. Diz para inserir minha resposta, mas eu já fiz isso. Agora, uma para mim de Phineas Fitzsimmons, 623. Simon, você pode nos mostrar sua impressionante coleção de relógios? Não, não posso. Não vou fazer isso. Gosto de curtir meus relógios em silêncio. É constrangedor. Porque alguns deles são bem caros. Não, não vou. Este aqui da Pacacone 420. Chama-se Sands, porque fica entre o mar e a terra. Vai se foder, que porra é essa? E finalmente, uma para encerrar de Orife Manor, 1644. Que porra é essa? Aqui vai uma para os escritores. E Simon, se você se pegar escrevendo, o que você belisca enquanto escreve? Ah, cara, vou responder essa primeiro. Eu não belisco. Eu simplesmente não belisco. É uma das minhas regras. Tipo, eu não escrevo, mas obviamente, quero dizer, eu escrevo e-mails. Mas eu simplesmente não belisco. Simplesmente não faz parte do que eu faço. Eu como 3 refeições por dia. Tento torná-las o mais saudáveis possível. Eu não belisco. Evan diz que trabalha na maioria dos dias em cafeterias locais. E embora eu consuma, na maior parte do tempo, uma quantidade absurda de cold brew, assim como Evan, eu como algum tipo de doce a cada poucas horas. Além disso, eu sempre mantenho um estoque constante de barras Cliff comigo e em casa o tempo todo. Cliff Bars, se assistirem isso, menciono vocês em todo o Warfronts, se me patrocinarem. Morris, quero cortar. Eu quero cortar, Evan. Morris diz, eu trabalho de casa e tento almoçar com minha família. Então, coisas normais de almoço? Sou britânico, então isso significa feijão com torrada.
É isso, acabou. Obrigado por estarem aqui. Vejo vocês na próxima semana. Eu vou te ver antes. Vejo vocês na próxima semana para a sala de situação.